Olá, olá, olá! É aqui que vocês querem um assunto sobre gringos, estrangeiros, relacionamento com estrangeiros. Então vamos lá conversar um pouco sobre isso hoje. Que menina não quer ser como eu? Até eu quero ser mais como eu. Eu acho que tem que haver uma cautela, tá? É um assunto que é tratado de formas extremas. Ou tem pessoas que amedrontam, falando que só tem coisas ruins sobre relacionamento com estrangeiros, ou tem pessoas que romantizam demais. E eu acho muito necessário haver um alerta para vocês poderem saber identificar, porque eles são homens como qualquer outro normal. Eu sou suspeita por falar, eu nunca namorei um homem brasileiro, já saí, óbvio, com homens brasileiros, mas relacionamento sério, só tive com estrangeiros. Estou no meu terceiro relacionamento, e uma certa propriedade para falar sobre. Então eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho do lado negativo, lado positivo, e vou explicar também para vocês o que seria passaporte bros. Eu super aconselho pessoas a procurar homens estrangeiros, se é da sua vontade, você deseja ter um homem estrangeiro, então eu super dou apoio. Mas eu sempre dou apoio falando que você precisa ser cautelosa com isso. Você precisa tomar cuidado, você precisa avaliar esse homem de qualquer forma, assim como você avaliaria se você estivesse saindo com um homem brasileiro. E o que seria essa avaliação? A avaliação é você ver se esse homem se encaixa com o que você procura, se ele é de fato um homem bom, se ele tem caráter, os valores dele, etc. Então é como qualquer outro homem que você fosse sair, um brasileiro, um mexicano, um uruguaio, enfim. Você precisa avaliar esse homem da mesma forma. Mas o que acontece? Eu acho que são pessoas ou que têm muito medo, estão muito amedrontadas sobre relacionamento com estrangeiro, então vem aquela ideia salve Jorge, ser mulheres traficadas, enfim. Ou são pessoas que romantizam 100%, que já generaliza, já fala de forma geral que você saindo com um estrangeiro, eu duvido, deixem aqui por favor o comentário, se vocês não conhecem, nem que seja um tio, um avô, um pai, alguém, que se você comentar dizendo que está saindo com um estrangeiro, a pessoa automaticamente acha que você já mudou de vida, você já vai embora, que o seu estrangeiro é rico. É uma coisa muito comum também, são as pessoas acharem que todos os estrangeiros são ricos, que todos os estrangeiros vão te dar uma vida super mega boa, né, financeiramente falando. Então não é o que acontece, tá? Como eu falei, digo e repito, tem que haver uma cautela, tem que haver uma avaliação em cima dessa pessoa da qual você está se predispondo a ter um relacionamento. O meu primeiro relacionamento foi com um homem inglês e, assim, já começou com o pé esquerdo. Não foi um relacionamento saudável, tiveram inúmeras coisas negativas e eu sim poderia ter ficado bastante traumatizada com isso e falar que eu não queria estrangeiro nenhum. Exatamente por conta disso que eu tô vindo aqui falar a vocês, que vocês precisam apenas avaliar, que não existe essa generalização ou de um lado ou do outro. E quais seriam os dois lados, o lado negativo ou o lado positivo? É uma forma de avaliação. Então, tem muitas coisas na vida que nós passamos que tem um lado negativo e tem um lado positivo, que basta você avaliar ali. O meu ex, por exemplo, do primeiro relacionamento, ele era mulherengo, né? Era assim, rei da infidelidade, tudo bom? Então, como foi o meu primeiro relacionamento e como eu disse, as pessoas generalizam, acham logo que quando você fala que é um estrangeiro, a pessoa já acha logo que é super mega rico, que você vai se dar super bem. Então, eu não tinha esse alerta, eu não tinha ninguém pra falar, olha, toma cuidado, assim, sai com ele, mas toma cuidado, avalia, dessa forma. Eram sempre pessoas ou falando que eu iria me dar super bem, nossa, meu Deus do céu, um estrangeiro, você já está, nossa. Ou eram pessoas falando, esse homem, entendeu? Não dá aquela ideia do salve Jorge, esse homem vai lhe traficar, eram sempre ideias extremistas. Então, quando eu descobri, né, sobre a infidelidade, tudo, acabou que eu decidi terminar o relacionamento. Mas assim, o próximo relacionamento não foi nada próximo disso, não me fez deixar de preferir sair com homens estrangeiros. Foi tudo muito tranquilo. Então é por isso que, por experiência própria, eu falo a vocês que vocês precisam de uma avaliação de pré-requisitos. Vejam o que vocês estão buscando, saibam, tenham certeza do que vocês estão buscando e ponham em um papel, vejam se esse homem ele se encaixa com tudo que você busca pra você. E o porquê que eu prefiro relacionamento com homens estrangeiros. Eu já saí com homens brasileiros, óbvio, mas relacionamento sério foram apenas com estrangeiros. E o porquê que eu prefiro? Eu acho que o cavalheirismo não generaliza
generalizando, mas em grande massa, né, em sua grande maioria, o cavalheirismo está morto no Brasil. E eu estou falando de cavalheirismo por coisas muito pequenas, que nós, como mulheres, nós podemos fazer, mas é legal que o nosso companheiro, o nosso parceiro faça por nós. Ou que seja até aquele homem que estamos conhecendo, que ele está tentando nos conquistar. De certa forma, a conquista no Brasil está muito fraca. É uma coisa assim, vamos sair, vamos ver aí o que é que vai dar, vamos chamar para sair, vamos, e não faz muita coisa, sem muito aquela conquista, sabe? Então é uma coisa assim que, particularmente falando, eu prefiro homens cavalheiros, eu prefiro homens mais românticos, e coisas pequenas. Quando eu digo isso, são coisas como abrir a porta do carro, receber flores inesperadamente, não precisa ser em ocasião específica, sabe? São agrados para outra pessoa da qual você está conhecendo, da qual você está tentando conquistar. E eu não via, pelo menos com os homens assim que eu saí, ou das minhas amigas, ou de primas, enfim, eu nunca vi essa conquista. A conquista era de outra forma, mas uma forma muito básica. E, mais uma vez, particularmente falando, eu gosto de homens que sejam românticos, que sejam cavalheiros, desde a fase ali conhecendo, tentando conquistar, até já dentro do relacionamento, né? Então, eu acho que isso é muito fraco no Brasil. E de acordo com os homens do qual eu já me relacionei, até os estrangeiros que eu fui só em um date, só, que não foi nada sério, nós só saímos pra jantar, enfim, foi algo bem romântico, assim, sabe? Eles eram bem cavalheiros, bem gentis. Mesmo que não aconteceu nada sério, houve cavalheirismo, houve gentileza, uma sutilidade ali durante o encontro. Como eu falei no meu primeiro relacionamento, que foi assim, um fiasco, de certa forma, hoje eu vejo que ele era um passaporte bro, e eu vou explicar pra vocês o que seria um passaporte bro, tá? Esse não é o nome que eu estou dando, é o nome como eles se auto-titulam, passaporte bros. De acordo com uma das lives que eu fiz, tiveram inúmeras mulheres que não sabiam nem o que significava. Também alguns comentários que eu vi em alguns vídeos dos próprios passaporte bros, mulheres brasileiras comentando como se fosse algo positivo. O termo foi denominado por eles porque é passaporte bro, que são tipo os caras do passaporte. E por que eles se auto-intitulam dessa forma? Porque são homens que vão para outros países, eles vão atrás de mulheres em outros países. Porém, são países inferiores ao deles. Por exemplo, são homens estadunidenses, são homens europeus, e então eles vão para Tailândia, Brasil, Uruguai, Paraguai, México, Venezuela. Então, são países do qual eles têm uma certa facilidade, nem que seja entre aspas, na verdade, de fato, eles têm uma certa facilidade para poder ter mulheres. Tá? É assim como eles falam, inclusive tem deles que tem canal no YouTube, eles estimulam outros homens aí para esses países, e eles mesmos falam, eles usam essa narrativa de que vão para esses países, essas mulheres tratam vocês como um rei, vocês saem com inúmeras mulheres, elas são mais baratas, não tem exigências. Então, tem muitas mulheres que ainda não entenderam o real teor. Porque se você não sabe o que significa um passaporte bro, tem vídeos e outro que você pega, assim, vídeos esporádicos que dá a entender que eles estão falando bem, principalmente de brasileiras, por exemplo. Que eles falam assim, elas são mais resguardadas no lar, elas cuidam mais, elas transformam a casa em um lar, por exemplo. E dentro dessa narrativa, dessa fala em específico, sim, parece ser uma boa coisa. Oh, nossa, a mulher brasileira é recatada, a mulher brasileira cuida da casa como se fosse um lar. Nossa, muito legal. Porém, por que eles fazem isso? A criação da mulher latina em específico para uma mulher estadunidense ou europeia é totalmente diferente, isso é óbvio. É o seguinte, para elas saírem de casa, elas trabalharem, elas terem o dinheiro delas, a independência delas, mas dentro de casa elas vão dividir tarefas. E olhe lá se elas fizerem essas coisas. Então eles querem que mulheres trabalhem fora e que você também trabalhe em casa. Que você lave, passe, cozinhe, que você não tenha exigências. Por exemplo, um canal em específico, um canal muito grande de um passaporte bro, que ele influencia outros homens a virem para o Brasil, a irem para Tailândia. Ele filmava, ele expôs
várias mulheres brasileiras da qual ele saiu, ele teve date com essas mulheres e ele expôs no canal dele, ele filmou essas mulheres da qual não falavam nada inglês, então elas não entendiam do que se tratava ali aquela filmagem, e ele expôs essas mulheres, e uma delas era mostrando que ele levou ela num botequim com mesinhas de plástico e etc, para ela comer cachorro quente no primeiro encontro. E ele falava da exatamente forma no vídeo: venham para o Brasil, aqui elas não têm exigências, vocês podem levar ela para comer cachorro quente que elas aceitam no primeiro encontro. E tinham vários aplaudindo, tinham vários falando que ai, graças a Deus eu me converti para ser um passaporte bro, há 20 anos eu me converti. E tem dois tipos de passaporte bros: os que querem casar e os que querem ficar só de rolinho. Como eu mencionei anteriormente, acontece essa generalização do homem estrangeiro, que as pessoas romantizam. Tem mulheres que têm essa romantização impregnada em si, de que vai se dar super bem. Então, assim que encontra um estrangeiro, dorme no primeiro encontro, acha que vai se dar bem com esse homem, quando na verdade esse homem só quer tirar a casquinha das mulheres, das latinas em específico. É um fato que a mulher latina é considerada, né, várias coisas. Você é piranha? Só que nem todos os estrangeiros vão te ver dessa forma, pelo simples fato de você ser latina. Então tem várias coisas que vocês têm que prestar atenção. Uma delas, começou a conversar com algum cara, você conheceu ele online, por exemplo. Ah, começou a conversar com esse homem, de imediato que você diz que é brasileira, ele tem seguintes palavras, como: nossa, brasileira, gata, gostosa. Ou nossa, eu amo brasileiras, já namorei várias brasileiras. Tudo isso são ações de passaporte bros, de homens que eles só vão lhe sexualizar, apenas. Eles vêm sempre com essa narrativa falando do corpo, que as mulheres brasileiras são gostosas, ou que ele está sempre no Brasil, porque é uma outra ação também do passaporte bro, né? Principalmente se ele não quer casar, ou se esse homem fala que ele está buscando em específico uma mulher latina para casar. Porque a gente volta para a questão deles quererem uma mulher que limpe a casa, cuide da casa, entendeu? E que ele vai te levar ali no máximo no Dollar Tree. Essas mulheres, as estadunidenses e europeias, elas foram criadas com outro nível de acesso às coisas. Então, as exigências delas vão ser muito maiores do que mulheres que, por exemplo, não têm tantas condições no Brasil. Porque para essas mulheres, para eles chegarem a conquistar essas mulheres no país deles, eles precisam ralar muito. E são homens que não querem fazer isso. Eles têm basicamente uma narrativa de homens red pill. Então, quando esses caras que eles não querem se esforçar, eles não querem mulheres que tenham exigências, é isso. Eles querem que mulheres durmam no primeiro encontro com eles. Então, meio que dá a entender coisa boa quando não é. Mulheres do país desses homens não os querem. Então eles vão até onde pessoas querem eles, que é nesses países que as pessoas romantizam muito o homem estrangeiro. Então eles são, assim como eles falam, né, que eles são tratados como reis. Teve um vídeo em específico em uma outra rede social que o homem, ele falava sobre isso, só que para quem não sabia o que era um passaporte bro, deu a entender de fato, deu a entender que era uma coisa boa, que ele elogiava as mulheres brasileiras. Ele dizia assim, os encontros que eu fiz, elas fizeram massagem em mim, nós voltamos pro hotel, ela fez massagem nos meus pés, ela não escolheu aonde ela queria ir. Então vocês entendem qual é o real ponto deles? Não é de fato porque as mulheres brasileiras são mais recatadas, são cuidadoras do lar, ai, tem mais uma vibe esposa, nossa, ela vai cuidar. Não. É literalmente isso, porque são mulheres mais baratas, as mulheres estrangeiras, elas têm as exigências dela. E isso não se trata apenas de bolsa, sapato, coisas materiais. É isso que é um passaporte bro. São homens que vão para países inferiores aos deles, em busca de mulheres que facilitem as coisas para eles, que não tenham exigências. E desculpa, mas se você não tem nenhuma, você quer aplaudir o homem que está falando que prefere que você não tenha nenhuma exigência, porque só tinham mulheres brasileiras aplaudindo e falando que tá tudo bem, você não tem exigência. O cara dizer que pode te levar para comer um cachorro quente. E assim, não é falando sobre as condições. Quando é um homem que não tem condições de fazer isso por você, são outros 500, é uma outra história. Mas estamos falando de homens que ele vem de um país com a moeda superior à sua. E ele tem a audácia de te levar para comer cachorro quente, filmar o seu rosto e pôr no YouTube. Falar que, olha, o quanto que ela exige aqui, nada. Então vocês conseguem entender?
Teve um, inclusive, que ele fez também vídeos estimulando, né, também homens a ir para Tailândia, porque ele falou que era necessário que o homem busque mulheres desses países em específico, tá? Tailândia, Brasil, México, porque ele falou que são mulheres que vivem em situação precária. Então, consequentemente, elas vão fazer de tudo para poder sair do país dela, irão tratar eles como um rei para que eles possam tirar elas desses países subdesenvolvidos. Então, assim, não sei vocês, mas eu não vejo nada positivo nisso. Então, é um alerta que eu vejo que muitas mulheres ainda não sabem sobre essa questão do passaporte bro. Foi comentado, foi dito sobre isso quando viralizou, mas eu achei que foi muito fraco ainda, então eu acho necessário nós conversarmos sobre isso. Inclusive, uma seguidora minha, ela repassou a história dela, e vou contar aqui um pouco da história dela, que aconteceu pra vocês. Ela literalmente caiu na ideia de um passaporte bro. Ele disse que queria uma família, que ele buscava com uma família, ter uma família com ela, ter filhos, etc. E viver no Brasil. Ela não tinha nenhuma pretensão de morar no exterior, e ela mencionou isso pra ele, de que não tinha vontade de morar no exterior e que tudo bem se eles casassem, vivessem no Brasil e tudo. E então ele entrou na mente dela com toda essa conversa, com essa narrativa de vamos construir uma família, seremos felizes e etc. Como ela também tinha essa questão de romantização, ai, o gringo, né, o estrangeiro é perfeito, o relacionamento lindo, tal. Então assim foi feito, ela acabou engravidando. E assim que ela engravidou, esse homem sumiu. Ele desapareceu, deixou ela com o bebê, ela não tinha muitas informações sobre ele, e ele disse que gostaria do teste de DNA. Ela pediu que ele viesse ao Brasil para poder ser feito esse teste do DNA. Ele não veio, ele não apareceu, ele sumiu, ele bloqueou ela de tudo. Então, e logo depois, eu fui avaliar o perfil dele, conseguimos o arroba dele, nós fomos avaliar, e nada do que me espantasse, esse homem seguia apenas mulheres brasileiras, tinha inúmeras outras brasileiras fazendo comentários nas fotos dele, no perfil dele, falando que amava ele, que estava com saudade dele. Então ele saía com ela, ele prometia coisas a ela, ele dizia que ia ter um futuro com ela e possivelmente com mais outras 500. É essa questão, ou romantizam ou amedrontam. Então não fiquem, caiam no meio termo e avaliem. É isso que vocês precisam fazer. Não caiam nessa ideia de que todos são perfeitos, como também não caiam nessa ideia de que nenhum vai dar certo, de que nenhum presta. Então tem que haver essa avaliação, fiquem de olhos abertos. Tem várias, eles dão sempre sinais. O homem, de modo geral, ele dá sempre sinal. Ele dá sempre sinal. Então, assim, ele começou com esse love bombing dela, dando muito, ai, vamos casar, vamos ter filhos, vamos ter uma família e tudo. Mas as red flags, as bandeiras vermelhas estavam lá. O Instagram dele, só com mulheres brasileiras, várias mulheres. Então, sabe? Então vocês prestem atenção em cada detalhe. Isso é muito importante para vocês não caírem na lábia de passaporte bros. Agora falando um pouco sobre nacionalidades, que eu sei que vocês gostam. Não vou, obviamente, falar de todos, mas de alguns, do qual eu gosto, dos que eu não gosto, e sobre experiências que tanto comigo ou com amigas minhas já passaram. Vou começar por homens portugueses. Se a sua ideia é fugir de algo próximo do Brasil, fuja dos homens portugueses. Eles têm uma mentalidade bem próxima de homens brasileiros, bem próxima mesmo, tá? Então, se você quer um homem estrangeiro, para quem busca especificamente um homem estrangeiro, eu acho que o homem português, ele tem várias ideias muito próximas do homem brasileiro. Não tudo, mas eu acho que é um lifestyle, uma mentalidade assim, bem próxima do homem brasileiro. Sobre os italianos. Os italianos, há uma dualidade. Eu acho que eles são 880. Ou eles vão ser muito bons, ou eles vão ser muito ruins. E muito bons em qualquer chão. Eles serão românticos com vocês, eles serão fiéis, eles serão um bom companheiro com vocês. E o lado negativo é que se eles não forem um bom companheiro, eles definitivamente serão muito safados. Eles têm muito fogo, são homens de muito fogo. Então, se você não quer um arranjo na cabeça, então tem que ficar de olho quanto a isso. Mas eu conheço pessoas que deram certo com homens italianos e que eles são homens, aparentemente são homens assim bem legais, são homens românticos, são bons companheiros. Então acho que dá bom, mas você precisa ter, entendeu? Feeling, precisa ter uma cautela ali, porque eles têm bastante fogo. Agora sobre os ingleses, eu acho que são homens muito cultos,
são old fashion, eles têm várias coisas old fashion. O que seria old fashion? São homens que têm valores antigos. Obviamente, nada do que eu estou falando aqui é para ser generalizado, é para levar o pé da letra, mas eu estou falando de acordo com as minhas experiências de pessoas que eu conheço, de seguidoras. Então, eu acho que eles são bem old fashion, no modo de se vestir, do cavalheirismo, de chegar na mulher. Então, não são todos, mas eu acho que eles são bem cavalheiros, assim, são bem gentis. Sobre os estadunidenses. Estadunidenses, eu sou suspeita por falar sobre, o meu atual é estadunidense, então eu sinto, não sei se eu dei sorte, mas pelo menos de acordo com o meu relacionamento anterior e o meu atual, eram pessoas com uma mentalidade próxima à minha. Eu não via muita diferença cultural, são em pouquíssimas coisas, então eu acho que dá muito bom. Não sei se é de acordo com a minha mentalidade, com as coisas que eu acredito, mas eu acho que dá muito bom, então gosto de estadunidense. Já saí também com o da Polônia, tá? Não tivemos relacionamento sério, mas saímos. E assim, ele era bem ok, bem gentil. Porém, para quem busca homens mais bem-sucedidos, provedores, etc., não foi a minha experiência, não foi muito sobre isso. Ele não era mão de vaca, mas não era bem-sucedido, ele não era provedor. Então, foi só essa questão, mas assim, de contato com ele, de gentileza, foi super ok. Agora, sobre franceses. Sobre franceses, gente, desculpa aos que gostam dos franceses, desculpa aos que saem com os franceses, as minhas experiências não foram legais. E assim, os dois tinham a mesma perspectiva, assim, eram arrogantes, muito mão de vacas, e eu estou fugindo de homens mão de vaca. Era muito mão de vaca. Mais uma vez, não é generalizando, mas estou falando de acordo com as minhas experiências e relatos das minhas seguidoras e amigas, né? Então não foi muito legal, eram bem mão de vaca e arrogante, e estou fugindo disso aí. Então foi isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso. Beijo!